Graça e paz, amados irmãos. Gostaria de ler com vocês o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Semana passada nós meditamos sobre 5 fundamentos para uma família estável e feliz. Hoje eu gostaria de meditar com vocês, compartilhar com vocês alguns fatores que destroem a família. Uma pesquisa que foi realizada em vários países com pastores, psicólogos e conselheiros familiares chegaram à conclusão de 10 fatores que destroem a harmonia e a paz familiar. Hoje eu quero compartilhar 5 e na próxima semana nós vamos compartilhar mais 5 para que não fique um vídeo muito longo, ok? O primeiro fator é a falta de comunicação. Em Provérbios 18, versículo 21, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando falta diálogo ou a comunicação falha, a tendência é o fracasso familiar. Às vezes a pessoa não sente vontade, ou não tem coragem, ou não tem liberdade para se expressar no ambiente familiar. Ou às vezes, pode ser, está escondendo algo e acaba criando uma barreira no ambiente familiar. A consequência é a frieza do relacionamento, a falta de paz, a falta de harmonia e as coisas começam a ficar tensas. Este é o primeiro fator que afeta a família. Falta de comunicação adequada, falta de diálogo. Infelizmente, tristemente, o futuro da família fica comprometida e não poucas vezes acaba surgindo um atrito mais forte. A tendência é piorar a família. Isso é apenas o primeiro passo. Às vezes acaba chegando drogas, gravidez indesejada, adultérios, pornografias e outras coisas ruins, porque faltou diálogo no primeiro momento. Então nós temos que cuidar do diálogo na família. O segundo fator muito importante que afeta a família são as finanças, a vida financeira ou a falta de finanças. A questão é o seguinte: se não cuidarmos da vida financeira da família, a família sofre. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7 até o 10, o apóstolo Paulo dá orientações sobre isso para a família. Fala assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Meus amados, se nós não cuidarmos corretamente, equilibradamente da vida financeira, corremos o risco de ter problemas na família. Tem uma frase que um pastor amigo meu disse uma vez, quando eu era ainda recém-casado, e dizia assim: olha, quando o desemprego entra pela porta, as dívidas acumulam e o amor sai pela janela.
A vida financeira é muito importante na família. O descuido, o desequilíbrio na vida financeira afeta profundamente o relacionamento familiar. Atualmente nós temos visto muitos maridos, por diversas circunstâncias, que não conseguem manter a família. Desemprego, dívidas, situações imprevistas. Infelizmente, também temos visto maridos e esposas e filhos, junto com o marido, que não querem abrir mão do status quo, deixar as coisas supérfluas. Pessoas cheias de dívidas e com celulares última geração. É uma incoerência. Filhos querendo andar na moda, roupas de grife, roupas de marca. Esposas gastadeiras. Pais, maridos descontrolados financeiramente. A grande questão aí que a gente tem que aprender para nos ajudar na vida financeira é o seguinte: diferenciar o que é necessidade daquilo que é desejo. A necessidade não tem como abrir mão, mas aquilo que é apenas desejo do nosso coração, nós podemos e devemos abrir mão na hora das dificuldades financeiras. Por exemplo, comida é uma necessidade ou é um desejo? A comida é uma necessidade básica do ser humano, mas comer pizza toda semana, aí já é um desejo. Nós não podemos abrir mão da comida, mas nós podemos abrir mão de pizza, sanduíche e outras coisas que não são erradas em tempos normais, mas em tempos de crise financeiras devem ser encostadas. Outro exemplo, roupas. Roupas é uma necessidade ou um desejo? A roupa é uma necessidade básica do ser humano. Roupas de marca, roupas de grife, roupas da moda, aí é um desejo do coração. É bom, mas nós podemos abrir mão em épocas de crises familiares, crises financeiras, para que tenha um equilíbrio melhor. O terceiro fator é o egoísmo. Romanos 14:7 diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Egoísmo. Este é o terceiro fator que tira a paz e a harmonia do lar e afeta profundamente a família. A pessoa egoísta preocupa apenas consigo mesmo. Não aceita abrir mão de seus direitos e de seus desejos e das coisas supérfluas. Não aceita mudanças, não quer submeter-se, não quer sacrificar em prol da família. O nome mais popular que a gente conhece atualmente sobre egoísmo seria incompatibilidade de gênios. Infelizmente, é assim. O egoísta só pensa em si mesmo e acaba prejudicando a harmonia e a paz da família. Tem algumas falas características para você saber se você é um egoísta. A pessoa egoísta sempre fala coisas desse tipo. Ah, sempre fui assim. Meu pai me aturou assim. Você vai ter que me aceitar assim. Eu não pedi para nascer. Você escolheu casar comigo. Não podemos aceitar o egoísmo como algo normal. O egoísmo destrói a família. Nós temos que submeter e não viver para si mesmo, mas viver para o outro, viver para a família, viver para Deus. O quarto fator que tem afetado a família, e este aqui precisa de muita explicação. Filhos
filhos são uma grande bênção de Deus, mas tem afetado a família nesses últimos tempos. Olha o que diz Provérbios 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Os filhos têm afetado muito a relação familiar, a harmonia e a paz. A preferência familiar de um dos pais por os filhos afetam. Quando o pai ou a mãe tem preferência por algum dos filhos, afeta. Mas tem mais. Filhos manipuladores. Nós vivemos uma geração de filhos manipuladores que tentam manipular os pais, manipular a família. Libertinagem exagerada. As mídias sociais, a televisão, as séries têm trazido liberdades exageradas para o contexto familiar. Por exemplo, jovens não casados que querem dormir junto dentro da casa dos pais. Mundanismo. Disputa entre pais e filhos. Filhos que não ouvem pais, pais que não têm autoridade com os filhos. Os filhos têm sido um fator de tensão e desarmonia em muitas famílias. Nós precisamos conversar mais, dialogar mais, colocar disciplina, pedir a Deus sabedoria e autoridade para orientar, ensinar, dar instrução aos nossos filhos. O último fator de hoje seria também o papel social no lar. Em Gênesis 2:18, mostra de forma bastante interessante, quando Deus criou a mulher, qual seria o papel da mulher e qual seria o papel do homem, subjetivamente entendidos. Gênesis 2:18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus havia criado o homem, colocado no jardim do Éden para cuidar do jardim, explorar o jardim, dominar o jardim, guardar o jardim, preservar, trabalhar o jardim. E viu a solidão do homem e criou a mulher para ser uma companheira, uma parceira, uma auxiliadora do homem. E aí nós chegamos aos papéis, biblicamente falando, do homem e da mulher. Depois vou fazer um novo vídeo só explicando e aprofundando detalhadamente sobre isso. Mas eu queria que você entendesse isso. O homem tem um papel destinado por Deus. A mulher tem um papel destinada por Deus. Basicamente, o papel do homem seria o quê? A provisão, o trabalho, o sustento, a liderança, servir a família do mais profundo do seu ser. E o papel da mulher seria a harmonia, o equilíbrio, a paz, a coordenação interna da família. Os papéis estão bagunçados nesses tempos. Os pais são omissos, as mães estão sobrecarregadas, jornadas duplas de trabalho, os pais estão apagados e as mulheres estressadas, doentes, psicologicamente, fisicamente. E a família tem sofrido com esses fatores. Então hoje nós queremos deixar isso. Nós precisamos vigiar. 5 primeiros fatores que afetam a família: falta de comunicação, finanças descontroladas, egoísmo, filhos insubmissos
e papel social no lar bagunçado, invertido. Na próxima semana nós continuaremos com os 5 mais importantes. Mas eu queria que você começasse a pensar sobre isso. Como está a sua família? Tem paz? Tem harmonia? Vai bem a sua família? A minha oração é que Deus derrame uma semana de graça, de paz, de harmonia na sua casa, na sua família. Amém.